Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaisa Fabrício, eu faço parte do Mulheres do E-Commerce e hoje mais um episódio do podcast do Mulheres do E-Commerce. E o tema, pessoal, é um tema que está em bastante evidência, um tema super relevante, ainda mais agora falando de tantas campanhas sazonais que estão começando a acontecer, que é o tema de cashback e cupons. A gente sabe que está bombando na internet esse assunto e podem gerar muitas dúvidas aí para o seu e-commerce, para a sua loja virtual. Então, será que realmente a gente está falando de comer a margem, né? De fato ter um problema com a margem quando a gente fala de trazer cupom, trazer cashback para dentro da sua operação? Ou, de repente, a gente está falando de fidelização de cliente, de melhoria na receita da sua loja? Então, a gente vai falar muito sobre esse assunto, um assunto bastante interessante, e nós trouxemos as melhores especialistas, as melhores experts do mercado para falar desse assunto. Vamos apresentar elas agora para falar desse bate-papo. Então, eu recebo aqui a Viviane Celouan, diretora comercial da City Ads. Vivi, seja muito bem-vinda ao nosso papo de hoje. Obrigada por esse papo. Boa. Também a Mariana Canzian, Publish Manager da City Ads. Prazer, tá? Obrigada pelo convite. Obrigada, Mari. E a Camille Gorla, certo, Camis? Falei certo aqui? Falou. Boa. Head of Partnership do Cuponomia, um dos maiores sites de cupons e cashback do Brasil. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, meninas. Gente, o time de hoje, olha, eu estou bastante interessada também, porque eu uso muito como consumidora, né? E, claro, também trabalho com e-commerce, então quero saber como isso funciona aí na prática, né? Quais são os benefícios sobre o assunto. Enfim, vamos tentar desmistificar esse assunto que, de fato, a galera tem muitas dúvidas. Bom, para começar falando sobre esse tema de margem, né? Será que realmente a gente tem muitos problemas relacionados à redução de margem no e-commerce ou não? Ou isso realmente vai impactar positivamente a minha receita? Vamos começar com a Vivi para falar desse assunto. E aí, Vivi, o que você tem para falar sobre esse tema? Então, esse tema realmente é um tema que é muito comum, né? Os e-commerces entenderem que o cupom, ele tira a margem dele, né? Tira ali a lucratividade. Porém, eu entendo que parte muito de uma falta de estratégia, porque se você quiser ir pelo caminho mais fácil, óbvio que o cupom ele vai comer a sua margem. Mas se você for pensar de uma forma estratégica, como qualquer canal de mídia, você tem que saber usar o canal certo, no momento certo, e o que você vai colocar naquele canal para vender. Então, quando a gente fala de cupom, se ele coloca o cupom para ser usado não só na primeira compra, que é o mais comum que todo mundo faz, ou só data de aniversário, se ele coloca o cupom ali, onde ele, nos produtos que ele tem uma margem maior, onde ele possa fazer uma ação pontual específica, ele vai ter uma aceleração ali na receita. Então, o cupom ele não é o inimigo da margem, pelo contrário, ele acelera a sua receita, ele acelera a fidelização, ele aumenta a visibilidade da sua marca, porque a pessoa, talvez ela não te conheça e ela passa a te conhecer. Quando você trabalha com cupom, você está em canais, né, que tem um tráfego muito alto, né, sessões muito altas, que todas estão ali no momento certo de compra. Então, quando você fica só investindo em Google, chega numa hora que o Google não vai escalar, né? Ele fica limitado ali ao ROI. Quando você trabalha o cupom, você está num ambiente onde tem várias pessoas ali propensas a comprar. E quando você trabalha o cupom dentro de uma rede de afiliados, você só paga pela venda faturada, o que de fato, né, teve ali a compra mesmo entregue. Então, o risco ele é muito pequeno. Então, sabendo usar com estratégia, usar em produtos e categorias que você tem uma margem maior, usar quando você está com o estoque ali parado, que está te comendo um custo de armazenamento, e aí você usa o cupom para poder liberar o espaço no seu CD. O cupom ele é um ótimo acelerador na receita. Então, Vi, o que você está trazendo como qualquer outra coisa dentro do e-commerce ou dentro de uma estratégia
de business, é importante também, obviamente, ter uma estratégia para o tema de cupom e cashback. Exato. Não usar, talvez, de forma deliberada, mas entender o porquê está sendo utilizado. Exato. É Não isso? só fazer o que é mais comum, que todo mundo faz, que é Certo. praticamente deixar no automático, né? Da primeira compra e aniversário ou só datas sazonais. Não, isso é o básico, né? E isso é o que o gestor de e-commerce faz sem precisar botar muito a mão na massa. Se ele quiser colocar a mão na massa, o cupom vai trazer o aumento de ticket médio, o cupom vai trazer ali uma receita incremental. Então, tudo que envolve uma estratégia, independente de qualquer canal de mídia, você vai ter um resultado bom. Só que é aquilo, dá um trabalho. Você tem que parar, pensar, analisar dado, né? Sim. O que, no geral, não é muito comum. A visão mais comum é fazer o tradicional e deixar as coisas rodarem no automático. Perfeito. Inclusive, nesse momento, muita gente está vendendo pela internet. Nunca se teve tantas pessoas vendendo pela internet como hoje. A estratégia, em todos os aspectos, é extremamente importante para ter margens melhores, né? Enfim. Sobre esse assunto, a galera pode ter muita dúvida de qual que é a melhor estratégia para o negócio deles, de fato. Uhum. Então, Mari, eu queria que você tentasse abordar um pouquinho melhor para nós sobre o tema de como que... Qual é a estratégia inteligente por trás do uso dos cupons e do cashback para a galera aprender um pouquinho aí com vocês, né, hoje. Claro. Inclusive eu, né? Sempre bom, né? Sempre bom. Claro, a gente costuma falar que o cupom ele tem que ser utilizado como uma estratégia assertiva, com um direcionamento e um contexto. Então, depende muito do que a marca busca, do que a marca pretende no momento, para fazer um cupom certo no momento certo, para o seu público certo. Então, como a Vivi disse, às vezes a grande maioria deixa um cupom no automático, dá 10% off na primeira compra, mas é o básico de todo o e-commerce. Então, o ideal é a marca utilizar sempre cupons estratégicos como: poxa, eu tenho um estoque alto, não consigo eliminar esse estoque, não consigo diminuir, eu tenho uma margem alta para esse estoque, para esse item específico, eu vou disponibilizar um cupom específico com o valor legal desse cupom para esse item específico que eu tenho um estoque alto. Então, é uma possibilidade, é uma estratégia muito boa, assertiva também. Ele oferecer um cupom em datas sazonais, não só no padrão Black Friday, Natal, mas algumas datas específicas, como Dia do Cachorro, por exemplo, é uma data que sai muito cupom, que é utilizado muito cupom. Então, dias específicos que as maiorias do e-commerce não utilizam, não sabem aproveitar dessa data, eles conseguem a disponibilização de cupom diferenciado e já chama a atenção do seu usuário final por ter um cupom diferenciado do padrão. Então, é mais essas estratégias. Uma pergunta aqui que eu queria entender com vocês é sobre lá, inclusive trazendo um pouco da experiência de e-commerce, eu gero muito cupom, muito voucher de desconto, né, de welcome voucher, por exemplo. O nome do cupom também faz a diferença? Porque a gente tem muitas dúvidas sobre, eu estou sempre usando os mesmos nomes, ou qual nome de repente converge, qual tipo de descrição de fato converge melhor, enfim, isso existe também, Mari? Você consegue falar um pouco sobre isso? Existe. Não tão importante, não tão relevante quanto a aplicação do desconto, as regras mínimas do cupom, mas também é relevante o nome. Por exemplo, nós trabalhamos muito com cupons nominais específicos para parceiros assertivos. Cuponomia é um deles. Então, a gente cria sempre um cupom nominal específico com que o parceiro solicita, com que o publisher vai fazer uma divulgação mais assertiva. A gente sempre procura escutar os dois lados. O que o anunciante consegue disponibilizar e o que funciona melhor do lado do publisher. O afiliado, ninguém melhor deles confirmarem o que funciona melhor do lado deles. Então, Mari, no momento esse cupom nominal, cuponomia funciona pra gente, e nominal um cupom mais genérico funciona melhor também. Então, depende muito, varia, mas diferencia bastante a aplicação de nome de cupom, sim. Normalmente... Só complementando, cada canal de afiliado, ele tem ali o seu tráfego, né? Então, o Cuponomia tem mais de... Me corrija aqui, Camila, mas tem mais de 8 milhões, 7 milhões de sessões no site.
Então, são pessoas que já estão muito acostumadas a entrar lá e ver se na hora que ela está na decisão de compra, se tem algum pouquinho mais de desconto para ela fechar. Porque as pessoas esquecem que o cupom, ele gera um senso de urgência. Então, às vezes, você fala assim, eu vou esperar meu cartão virar. Pô, mas tem um cupom aqui agora, eu não vou esperar meu cartão. Vai que esse cupom para de funcionar. Exato. Né? Que não vai ter Então, mais. o cupom tá funcionando hoje, mas ele é extremamente volátil, né? Então, acho que o usuário fica com essa percepção de, nossa, agora o cupom tá funcionando. Se eu esperar para comprar semana que vem, será que eu perco esse cupom? Pode não estar funcionando. Pode exato. acontecer, O né? senso de urgência, então? Exato. Isso. E aí, se tem um cupom, às vezes, nominal, com o nome do Cuponomia, ele fica com esse senso de urgência maior ainda. Pode ser que eu não tenha, o Cuponomia não tenha esse cupom Sei. amanhã, entendeu? É algo, porque eu entro aqui todo dia, não vejo nada escrito só Cuponomia. Vejo 15% de desconto, 10% acima de R$300 de compra, mas esse Cuponomia eu não vejo. Então, ele está muito acostumado a acompanhar ali os cupons, entendeu? E é o senso de exclusividade também, né? Quando ele entra, ele vê um cupom nominal, ele tem essa sensação de exclusividade. Nossa, nenhum mais outro canal vai ter esse cupom, só Cuponomia. Então, é uma forma de voltar o cliente também pro próprio publisher mesmo, pro próprio site do parceiro. Normalmente ele recebe esse serial voucher, né? Esse voucher de série, cupom de série, no e-mail. Quais são os canais que normalmente, acho que a Camis pode falar sobre isso, os canais que normalmente eles usam, né? Pra ir atrás desse cupom. Então, tá, assim, no geral, a gente divulga os cupons no site, né, no nosso site, no nosso aplicativo, e geralmente são códigos, não são códigos únicos. Então, eles ficam expostos ali no site e os usuários Já diferentes... usei, inclusive, tá? Ótimo, ótimo. Black Friday chegando, galera, exatamente. olha, dica. Então, esses códigos, eles são mais genéricos, os usuários vão usar o mesmo código, então ele tá no site. Mas a gente também tem a funcionalidade, a opção de divulgar cupons de uso único. Isso, geralmente, quando a loja quer controlar mais o uso do cupom, ela fala, olha, eu tenho 50 códigos, vou disponibilizar 50 códigos para vocês. Aí sim, a hora que o usuário quiser ver o cupom, a gente vai mandar no e-mail, porque daí a cada solicitação é um código diferente que a gente manda no e-mail, entendeu? Então, existe essa possibilidade. Aí vai depender da estratégia da loja. A gente gosta muito dos cupons nominais porque a gente acha que também traz uma confiabilidade, né? Então, um cupom que tem o nosso nome traz um pouco mais pro usuário, assim, não, é um cupom do Cuponomia, né, um negócio seguro, vai funcionar. Então, quando a gente recebe cupons nominais, o nosso time de marketing, inclusive, gosta de divulgar bastante pra nossa base. Porque parece uma coisa exclusiva nossa, é uma coisa que traz confiança pro usuário. Então, geralmente, é um perfil de cupom que a gente costuma gostar bastante de divulgar, entendeu? Não é genérico, ele não vai achar em qualquer lugar ou Exato. simplesmente no site. Porque, às vezes, os e-commerce, ele dá o mesmo cupom que ele dá no site, ele dá para os parceiros. O que não é uma estratégia também muito boa, porque você não está valorizando aquele parceiro que, de uma certa forma, está trazendo um tráfego incremental para a sua loja, né? Porque ele está ali investindo em Google. O Google chega numa hora que ele não consegue mais trazer incremental, né? Por mais que, às vezes, você aumente o investimento. Quando você usa uma verba de visibilidade dentro do site do Cuponomia, você está absorvendo um tráfego que a sua loja não tinha. Então, quando você dá um cupom nominal ao Cuponomia, o Cuponomia, ao mesmo tempo, fala para aquele público que segue ela, olha, tem algo exclusivo aqui que só eu tenho, né? E o site também está dando algo que no site dele não tem. Então, é por isso que traz essa confiança para o usuário, tipo, tô pegando algo realmente exclusivo. E não o que está em qualquer lugar para qualquer um, entendeu? E a confiabilidade dessas informações. Exato. Né? Existe uma receita de bolo para quem quer começar a usar cashback e cupom, né? Ou seja, disponibilizar isso para o consumidor ou realmente tem que ser personalizado? Qual que é a opinião de vocês, os dados que vocês podem nos trazer sobre esse assunto? Acho que a Camila é boa nisso. Olha, eu acho que vai depender muito da estratégia da loja. Então, assim, se a loja tá num momento mais de, às vezes, trazer novos usuários, se o objetivo é esse, talvez um cupom ali de primeira compra é uma coisa que vai funcionar legal, porque vai dar um desconto ali para o novo usuário. Então, isso está super alinhado com a estratégia. Se a estratégia estiver mais relacionada com aumento de ticket médio,
Pode ser um cupom que, por exemplo, esse cupom dá 20% de desconto em compras acima de X reais. Então, você está ali fazendo uma promoção para quem comprar acima daquele valor. Aumenta o ticket médio. Então, tem cupons progressivos que vão dando um desconto maior quanto maior for o valor da compra. Então, vai depender bastante do que a loja está buscando naquele momento, né? Às vezes é um cupom de reativação de usuário, então é um cupom que vai ser válido para os usuários que não compram há 12 meses. Então, assim, o cupom, ele traz tantas possibilidades. Tantos cenários, né? E ele agrega demais o canal de CRM. Muito, muito. Então, às vezes, assim, um usuário que queria comprar, mas às vezes pôs ali no carrinho, desistiu, tá pensando. Cara, às vezes o cupom vem como a ferramenta necessária para converter aquele usuário, entendeu? Às vezes era o que o usuário precisava para fazer a compra. Então, eu gosto de dizer que o cupom, ele é uma ferramenta muito legal para maximização de receita. Então, a gente pensa às vezes ele prejudica a margem, mas olha como o cupom é interessante. Ele vai reduzir o valor só para quem está procurando. Exato. Só para quem é sensível a preço e está procurando. Para quem não é sensível a preço, você vende no valor cheio, né? Então, isso maximiza a receita. Quem está disposto a pagar o valor cheio, paga. Exato. Quem é sensível a preço, procura e encontra o cupom, é isso que ele precisa para comprar, entendeu? Então, o cupom vem como essa ferramenta de vamos abaixar o preço só para quem é sensível a ele. Entende? Os demais... E é muito comum, às vezes, os e-commerces, né, pensarem assim, tudo bem, então se eu posso trabalhar o cupom e acelera o meu CRM, eu não preciso do site de cupom, eu posso botar o cupom aqui no meu site. Só que ele esquece que ele vai estar restrito à base dele. O impacto, né? Exato, o alcance, né? E quando ele se alia a uma rede de afiliados, onde tem parceiros de cupom e cashback, ele está abrindo o alcance dele por um tráfego que ele não tem ali no mundinho dele, dentro da base dele, né? Então, Cuponomia, por mais que o cupom ele aumente a fidelidade, o Cuponomia leva usuários novos para o e-commerce, que ele automaticamente vai absorver no CRM dele e vai tornar esse usuário ali recorrente. E o custo disso é infinitamente menor do que ele ficasse ali só no Google e Facebook investindo mídia, entendeu? Acaba até saindo mais barato, é mais isso? Mais barato, meninas? porque a Cuponomia só vai receber, a rede de afiliados só vai receber se gerar uma venda faturada, entendeu? E como que funciona na prática essa parceria da City Ads, da Cuponomia, do vendedor, do seller, né? Para que ele possa usar a parceria de vocês para vender com cashback, com cupom na internet. Como isso funciona na prática? O e-commerce fecha a negociação com a rede de afiliados e aí a gente negocia uma comissão sobre essas vendas faturadas. Tudo que a gente trouxer de venda, basicamente... repassa uma parte para os parceiros, né? O que representa para eles ali a parte do comissionamento deles e pouca margem a rede de afiliados retém, que é para pagar, né, a administração dos parceiros, porque é a gente que paga os parceiros, não é o anunciante, né? Não é o e-commerce, não é a loja. Então, é a gente que faz todo esse repasse para os parceiros, emite a nota, então toda essa parte administrativa a City Ads fica com essa parte, né? E aí a gente repassa a comissão para os parceiros de todas as vendas que eles trouxeram. Para quem quer começar a trabalhar com vocês, como é que funciona isso? Trazer aqui esse ponto para o público, né? Olha, eu tenho interesse em conversar com a City Ads, com a Cuponomia, como que eles fariam para ter acesso a vocês? Nosso site, né? Eles podem entrar, né? Posso até deixar meu telefone aqui para todo mundo que tiver interesse. Por favor, gente. Bem comercial, né, pessoal? Bem comercial. A gente conversa, mas também eles podem procurar a gente pelo site. E aí a gente entende também, né, o e-commerce, porque e-commerce muito novo que está começando, às vezes vai demorar um tempo para também trazer resultado, né? Porque é igual quando você começa um e-commerce, a rede de afiliados também, só vou pagar pelo que vender, ótimo, para mim tá ótimo. Não, entende que os parceiros, né, os afiliados, eles também são os analistas de mídia, né, eles também vão investir ali na marca para conseguir trazer a venda e receber pelo que ele vender. Então, você pega um e-commerce que está começando,
existe também o risco de ambos os lados, né? Será que esse e-commerce vai se manter, né? Vale a pena investir? Então, precisa ter uma conversa ali do e-commerce, e a gente chama muito os parceiros que estão interessados em trabalhar esse e-commerce para conversar, porque a gente não esconde quem trabalha com a gente, então a gente tem o costume muito de colocar o gestor de e-commerce frente a frente aos afiliados, né, para eles entenderem, porque é até bom o gestor de e-commerce explicar um pouco sobre a sua marca, né, quais são, né, o que está ali no planejamento dele, para que os afiliados também entendam onde vai atacar, né, é o que eu falo muito com os meus clientes. Não acha que a rede de afiliados e os afiliados vão fazer milagres. Se não tiver planejamento e uma visibilidade de você responder no prazo a validação, você perde a confiança dos seus afiliados, né? Porque ele está ali investido em você. Se ele não tem visibilidade do planejamento, das ações comerciais que vão acontecer no seu site, né? Quais são, né? O que você pode dar para eles poderem trabalhar? Quais são a categoria que eles têm que atacar? Se você não der esse direcionamento, eles não são mágicos de trazer a venda, né? Eles precisam saber, você precisa dizer para eles aonde eles têm que ir, né? E muitos, às vezes, não têm esse planejamento, né? Dá uma oferta de última hora. E os afiliados, eles são os analistas de mídia. Imagina assim, ele tem ali o planejamento deles, eles têm ali o budget deles, de quem eles vão investir, qual o e-commerce que eles vão investir. Não é, vou pegar e vou investir aqui no escuro. Não é assim que funciona, entendeu? É todo um planejamento. É todo um planejamento. Do outro lado também tem a parte que eles têm que pensar assim, se fosse o afiliado, o publisher, batendo na porta direto da marca, seria muito mais difícil esse acesso. A marca também, para falar direto com o publisher, seria muito difícil sem uma rede de afiliação. Então, a gente, como intermediador, tá justamente nesse campo para fazer essa ponte e facilitar, ser um facilitador, tanto para a marca quanto para o afiliado. Por quê? É um canal só de comunicação, é um canal só que a marca vai ter para enviar as ofertas, enviar os cupons de negociação, é uma porta só para eles enviarem material, enviarem comissionamento especial. Então, são infinitas possibilidades que dá para fazer através de uma rede de afiliação com infinitos publishers, que é uma base que, como a Vivi falou, a marca não teria sozinha. Então, é uma intermediação boa para agregar valor, ser um braço adicional para a marca, não comer margem, não tirar, não deixar a marca no prejuízo, não é isso. Não, a rede de afiliação não funciona dessa forma. É agregar valor e ser um incremento na receita mesmo. É mais um parceiro aí para compor, né, as vendas Exatamente. De fato da loja. Exato. Porque a administração, não só de pagar os afiliados, mas de você ter visibilidade, quem está vendendo o quê, quanto que cada um está vendendo, aonde cada afiliado é bom, né? Isso tudo você precisa ter uma tecnologia para o anunciante poder acompanhar, né? Perfeito. Então, a gente está falando, pessoal, de tecnologia trazida pelos nossos parceiros aqui nessa conversa. Toda a rede de afiliados, todo o relacionamento que eles têm com essa rede de afiliados, toda a expertise por trás, né, desse tipo de negócio. Então, eles sabem como isso funciona e podem dar dicas especiais aqui relevantes para o negócio de vocês. Então, aqui, de fato, é importante vocês terem acesso à City Ads e à Cuponomia. Tem um assunto que muito me interessa, eu queria falar com a Cami sobre isso. Eu trabalho com campanha e com promoções em geral. Então, o tema de voucher, por exemplo, cupons, é muito relevante para a nossa realidade. Junto com isso, as campanhas, agora está chegando a Black Friday, inclusive, né? Sim. Isso aqui é atemporal, mas agora a gente precisa falar de Black Friday, está chegando, que é a maior data, né, do varejo online e talvez do varejo físico também, talvez ali Dia das Mães também seja muito forte. Mas como é que trabalha-se de forma realmente relevante, estratégica para campanhas? Ou seja, como que uma marca se prepara para colocar no seu negócio cupons e cashback para ter uma assertividade maior nessas campanhas? Acho que essa é uma pergunta muito boa, tá? A indústria tem usado muito o cashback para conseguir ter benefícios mais competitivos através dos seus e-commerces próprios. Então, a gente sabe que a indústria tem um desafio muito grande com o varejo, né? Às vezes tem ali um receio, né, de abaixar preço, isso pode ser uma questão. Então, o cashback, ele vem como uma ferramenta de você conseguir ficar competitivo em preço, mas sem abaixar o preço.
né? Porque o cashback tá sendo uma coisa que ele não abaixa a sua receita, sua linha de receita, ela se mantém preservada, né? Porque você vai vender o produto no preço cheio. O cashback, ele vai vir como um benefício depois para o usuário que fizer a compra. E esse benefício vem através do comissionamento que a gente negocia com as indústrias e depois o Cuponomia vai fazer o repasse disso para o usuário. Então, o cashback vem como uma alternativa super estratégica para a indústria, para ela conseguir desenvolver o e-commerce próprio, colocar condições competitivas, né, de preço e tudo mais, sem sofrer pressões externas, né, sem se complicar ali no mercado digital, entendeu? Então, a gente tem trabalhado muito com parceiros da indústria nesse sentido, de tem o lançamento aqui de um celular novo, de uma televisão nova. A gente faz um cashback super agressivo para esse lançamento, entendeu? É para esse produto específico. Então, o cashback evoluiu muito já, a ponto de também ser um benefício segmentado, que você não precisa fazer igual para o seu site inteiro. Você faz para uma linha de produto que você está lançando, você faz para chamar atenção para, às vezes, uma família de telefones específica, entendeu? Interessante. Então, isso vem... O cashback é a ferramenta ideal para a indústria conseguir se manter competitiva e ainda entregar diferencial para os usuários sem mexer na linha de receita dela, sem comprar briga com varejo, entendeu? Então, é um ótimo formato para atender a indústria nesse sentido, sabe? Sim. E para lançamento de produto é ótimo, porque você entrega ali a experiência do que você quer que o usuário final tenha, né? Além de transformar ele como um cliente fiel, porque ele já vai ficar com a marca na cabeça dele, aqui eu tenho cashback, então eu experimentei esse produto, gostei. Ele vai ser já uma marca que vai estar na lista dele ali de comprar coisas quando ele tiver na jornada de decisão de compra, entendeu? Normalmente, esse valor do cashback, ele é utilizado de forma secundária em produtos da mesma divisão, da mesma categoria, ou em serviço, né? Porque vocês estão falando bastante de fidelização. Aonde que normalmente esse cashback, quando a gente fala de onde ele é utilizado pós, né? Digamos, compra, onde que de fato ele é inserido? Eu pergunto isso tanto na visão de quem está vendendo, quanto na visão de quem está comprando. O que vocês acham, para a marca, principalmente, mais rentável trabalhar com esse cashback? Por que eu estou perguntando isso? Tem muito, sim, um estigma de que eu vou usar a margem do marketing para usar o cashback. Então, eu estou trazendo polêmica, tá, gente? Só para vocês o que acontece lá, desmistificarem o assunto. Real, Exato. Então, aonde isso é usado de forma secundária ali pelo consumidor e que fecha a conta das marcas, né? Acho que essa é a minha questão aqui com vocês. Então, no Cuponomia, o cashback ele é um benefício que o usuário depois ele vai usar como ele quiser. O cashback do Cuponomia não é um crédito para ele usar de novo numa recompra, não é isso. O cashback do Cuponomia é dinheiro na conta do usuário. Então, vamos supor, comprei um celular, ganhei R$1.000 de cashback. Esses R$1.000, o Cuponomia vai depositar na minha conta bancária. E aí eu vou fazer o que eu quiser com esses R$1.000. Vai ser pagar uma conta, vai ser fazer uma viagem, vai ser comprar um outro produto. É o dinheiro na conta. E aí, e aí você faz o que você quiser com aquilo, né? Então, do ponto de vista do usuário, a gente entende que é o benefício ideal, né? Porque isso dá muita liberdade para ele. E uma coisa que é interessante é a gente ver o quanto o usuário acaba ficando fiel ao cashback. O usuário, ele se fideliza ao benefício. A gente fez um estudo recentemente de determinados usuários que costumavam comprar, eram exclusivos de um e-commerce dentro do Cuponomia. Então, eles usavam o Cuponomia e compravam sempre dentro da mesma loja. Essa loja, por N motivos, precisou desligar o cashback. Então, o cashback ficou desligado. O usuário que era exclusivo da loja, ele passou a comprar no concorrente, porque ele é fiel ao cashback. Não é fiel necessariamente à marca, né? Sim. Então, ele é fiel ao benefício. E aí, a hora que você não está no leque de opções, né, desse catálogo, que é o Cuponomia, que não deixa de ser um catálogo de benefícios, você sai ali da opção de compra do usuário, né? Então, o quão importante, quão estratégico é você ser uma opção dentro desse catálogo.
já que o usuário que está ali, ele está buscando isso. Sim. Então, ele vai comprar em quem está oferecendo isso, né? Por isso que eu falei lá no início que os parceiros que estão presentes na rede de afiliados são importantes para o e-commerce. Porque se o e-commerce quisesse fazer sozinho o cashback, né, direto no site dele, ele automaticamente ia forçar o usuário final a usar esse dinheiro recomprando alguma coisa no site dele. Com cuponomia, o usuário final pode sacar esse dinheiro e fazer o que ele quiser, entendeu? Eu acho que a vantagem para a marca, né, para as lojas, para os e-commerces você não precisa desenvolver um motor de cashback, você não precisa ter um saque, você não precisa ter uma operação tecnológica para isso. O Cuponomia tá pronto, entendeu? Então, você faz todo esse motor de cashback aqui dentro do nosso site. A gente vai cuidar de distribuir o cashback, de pagar o cashback, de fazer toda a operação bancária. A gente tem um time super robusto de atendimento que está muito preocupado com a experiência do usuário. Então, a gente está fazendo tudo isso com a tecnologia que a gente tem ali junto com a rede, sem você precisar desenvolver uma coisa que não é o seu business. O seu business é vender ali o produto. Exato. Deixa que a gente cuida da outra parte, entendeu? Então, você não precisa ser especialista em cashback. A gente faz isso para você, entendeu? Então, o Cuponomia é um facilitador. É uma ferramenta que, quando a marca entende o potencial que a gente tem, ela começa a usar e ver. A gente tem, assim, cases de parceiros que cresceram muitos % de um ano para outro, investindo no cashback. Quer comentar, Camis, de algum que você viu relevância para trazer como exemplo aqui para a galera? Quero sim. Bom, nossa, a gente tem muitos, né? Mas tem um específico que foi muito interessante que a gente viu assim. Foi um parceiro que, ele trabalhou com a gente 3 Black Friday seguidas. Em um ano ele trabalhou só com ações de cashback. No segundo ano, ele trabalhou com ações de cashback e pacote de visibilidade, que é uma exposição diferenciada dentro do nosso site. Depois eu acho que é até legal você falar desse pacote de visibilidade. Eu explico um pouquinho mais. E aí, no terceiro ano, ele trabalhou só com o pacote, sem a ação. Então, a gente teve os 3 cenários diferentes. Um só com ação, só com aumento de cashback. Um com cashback e visibilidade. E um só com visibilidade. O ano que a gente teve a maior performance, e foi assim, o dobro dos outros 2 anos, foi um ano em que ele fez as 2 coisas. Por quê? Ele estava com uma super oferta boa para o usuário. Você tem a oferta boa, você precisa mostrar. Então, aonde você vai mostrar isso, né? O Cuponomia, ele consegue ser o canal para você viabilizar essa oferta e também ser o canal para você mostrar. Então, durante a Black Friday, a gente tem um tráfego muito grande. O nosso tráfego aumenta muito durante o período de Black Friday. E aí, você tem uma oferta boa e não tem espaço para mostrar, Tá rasgando dinheiro. você tá deixando... Pensa assim, o usuário... A gente brinca que o usuário que tá dentro do Cuponomia, ele tá com o cartão de crédito na mão. É um usuário muito intencionado, né? Sim. O usuário tá lá, já decidiu o que ele quer comprar. Geralmente o comportamento é esse. Eu sei que eu quero comprar um celular X ou um tênis X. Agora eu vou decidir aonde. E aí, como eu vou decidir? Deixa eu ver quem me entrega o melhor custo-benefício. Frete grátis, maior cashback, tem cupom, parcela... N fatores, né? Sim. Vai virando Tem estoque, né? Estoque. É uma coisa simples, mas que é uma coisa... super importante. Exatamente. É extremamente importante. Extremamente importante. Quantas vezes eu mesma já falei, nossa, que preço bom. Aí a hora que eu vou ver, não tem meu número. Então não adianta, né? O preço tá bom, mas eu não vou conseguir comprar, né? Fora que você vai lá, investe, divulga e acaba rápido. Aí ela tem que tirar a campanha do ar. Isso é um tiro no pé também pra marca, totalmente, entendeu? Sim. A experiência do usuário realmente fica... Então, nossa, já aconteceu da gente tá ali no auge das vendas e o e-commerce procurar, a gente fala, vamos precisar vender menos. Aí a gente fica doido, né? A gente, um canal de performance, tá objetivo super alinhado com o e-commerce, o objetivo é vender, né? A gente é comissionado, então como a Vivi fala, risco zero, ROI garantido pra loja, né? Pro e-commerce, porque você só vai me pagar se eu vender. Olha que cenário favorável, né? Super seguro pro e-commerce. Aí a gente tá ali fazendo um super esforço de venda e às vezes a loja fala, eu atingi, né? Vendi demais, atingi meu budget, preciso pisar no freio. Aquele balde de água fria, né? Total. Acontece. Pra ninguém é interessante esse cenário, né? Todo mundo sai no prejuízo. E é também fundamental para as pequenas e médias empresas, pequenos varejos, né? Enfim, venderem com cashback? O que vocês acham, assim? É interessante, mas é o que eu falo.
se planeje, entendeu? Tá. Faça o seu planejamento, monte as suas ações comerciais, monta as suas ações estratégicas, porque se você vier sem planejamento, você só vai prejudicar o canal, né? Porque você não vai passar confiança para os afiliados, você já é pequeno. Então, automaticamente, os afiliados vão precisar fazer um esforço maior para trazer tráfego para você. E aí, se você não se planeja, você quebra todo o ecossistema, né? E aí é o que eu falo, o cashback é um canal super importante para você trazer não só fidelidade, mas várias ações comerciais que vão trazer receita. Mas se você não se planejar e se você não responder dentro do prazo de validações, você gera também uma imagem ruim para sua marca. Porque eu sou um usuário final, entrei lá no Cuponomia, comprei, né, acreditando que eu ia ganhar o cashback. E eu demoro a receber esse cashback, saque, cai com a reclamação, reclame aqui. A sua reputação como marca vai por água abaixo. Então, saiba trabalhar o canal de forma correta, entendeu? Porque senão pode ser um tiro no pé. Tem uma espécie de reputação também, Vi? Igual, parecido com o que acontece no marketplace, quando uma marca usa cashbacks, né? Enfim. Então, se a marca quer trabalhar cashback, mas ela não responde a validação dentro do prazo para a rede, onde a gente não consegue pagar o afiliado, né? Porque a marca não respondeu a validação, aí ela vai gerar muitas reclamações no saque, no Reclame Aqui, no Procon e tudo mais, entendeu? Porque por mais que Cuponomia seja a frente, eu comprei no Cuponomia, mas é a marca que é responsável. Exatamente. O usuário final vai falar, não, mas eu comprei um celular da Samsung. Por que eu ainda não recebi o cashback? Exato. Então, tudo é o ecossistema mesmo, que a Vivi comentou. E eu sou uma marca e nunca trabalhei com cashback. Nunca trabalhei com esse formato, essa plataforma de cupons e cashback. Como que a Cuponomia, como que a City Ads, enfim, como que vocês ajudam a marca a se introduzir nesse meio, né? A entender a rentabilidade, já que o tema de margem é tão difundido, né, como um problema de fato. Então, como é que vocês trazem esse parceiro, essa marca para perto de vocês e falam, olha, a gente vai ensinar vocês, de fato, desde o início ali, os baby steps, né, para entender se isso está fazendo sentido ou não. Como é que isso funciona? Olha, eu acho que do ponto de vista do Cuponomia, geralmente a gente aconselha que, se for um e-commerce realmente muito novo, muito pequeno, a gente aconselha que ele busque uma rede, né, porque ele vai ter apoio, suporte técnico ali para fazer toda a parte de integração que é necessária para a gente metrificar a campanha, isso é importante, né? Então, o cashback, por exemplo, ele é construído em cima de uma premissa de que toda a parte técnica está funcionando bem, né? Sem isso, a gente só frustra o usuário. Então, a gente aconselha isso, né? Que o e-commerce busque uma rede de confiança para fazer toda a parte de tecnologia ali, e aí a gente tem que ir testando, né? Sim. Então, vamos testar, usar um cupom, mas o testar, ele não é vamos fazer, vamos fazer e vamos olhar depois. Testar precisa de acompanhamento, né? Então, vamos testar, período de teste, 2 semanas, legal. Sim. Acabaram as 2 semanas, vamos olhar os números, vamos ver o que trouxe, como que isso mexeu na sua margem, como que isso foi legal, o que não funcionou, para daí a gente ir amadurecendo a estratégia e ir replicando o que foi legal, né, e tirando do caminho que não funciona. Sim. O cashback acaba sendo uma boa solução porque ele sai da margem do Cuponomia. Então, a gente negocia uma comissão ali com a loja, né, com o e-commerce e com a rede, e o cashback vai sair disso. Então, ele não gera um custo incremental para o e-commerce, é um custo que sai da nossa margem, e aí fica a questão, né? Nossa, mas o Cuponomia está dividindo ali a comissão dele com o usuário. Justamente, com o objetivo de trazer mais volume, de fidelizar, de dar uma coisa diferenciada para esse usuário voltar, né? Então, nosso objetivo é esse. Então, para o e-commerce, o cashback ele é uma estratégia muito segura, como a gente falou, porque você só vai ter esse custo se você vender. Imagina um e-commerce pequenininho, querendo começar a investir em mídia, às vezes ter que pagar um valor relevante para uma mídia que nem converte. Por CPC. Exato. E aí aquele dinheiro
Interessante. Bem, é um investimento, mas às vezes E o ele tá ROI, no né? começo, ele não tem essa grana, sabe? E aí você vai para um canal que é seguro, que é um canal de performance, você vai pagar se a gente te ajudar a vender, E né? usar os page views, a cuponomia, Sim. por exemplo, né? Exato. Usar um canal que tem visibilidade, exposição, que tem muito exposição. tráfego, né? Então, Sim. é isso, mas a gente vai fazendo esse trabalho ali junto com a rede, junto com a loja, de vamos acompanhar, vamos testar, vamos ver junto. O que funciona mais? É o cupom ou é aumentar o cashback para o usuário durante uma semana? Vamos Para medir. conhecer a sua marca. Né? Interessante. Então, fala, Vi. Não, isso aí é complementar aqui. Do lado da City Ads, né, quando uma marca nova entra, a gente tem todo um processo de onboard dessa marca, né? Porque não é começar afiliado e achar que daqui uma semana, né, já está vindo, né, muitas vendas. Não é assim que funciona. Então, do lado da City Ads, tem um account manager exclusivo, onde faz as reuniões ali semanais com a marca para ir acompanhando as vendas, o planejamento, as validações. Então, existe todo um processo ali, né, de capacitação do e-commerce e de explicar para eles. Aqui é mais um canal que você vai trabalhar dentro do seu planejamento de mídia paga. Não estamos dizendo que você tem que deixar de fazer Google. Não, Google é importante, o Meta é importante, mas o canal de afiliados também é importante para compor o seu planejamento. Só que você precisa definir ações especiais para a gente poder trabalhar. Então, olha que interessante, os riscos são muito baixos para você, marca que está começando, né, no e-commerce, marca que já está um certo tempo no e-commerce, já tem uma estrutura, né, por trás, uma operação de e-commerce, toda essa assistência por parte da City Ads, por parte da cuponomia, e os investimentos, pessoal, a gente sabe que tem algumas coisas no e-commerce que assim, começa com um enorme investimento e muitas vezes o retorno não vem. Então, isso é um pouco complicado. E a gente está falando de parceiros muito sérios no que estão fazendo, com muita estrutura também por trás, com muita background, né, com muita experiência para poder te ajudar aí na tua marca quando o tema é cupom e cashback. Então, não se esqueçam disso. Tem um assunto também que eu vou trazer aqui hoje para a gente conversar. Adoro trazer uns assuntos mais disruptivos, né? As marcas de luxo têm uma grande resistência quando o tema é cashback, cupom, né? Enfim, como se isso fosse popularizar, como se isso fosse, de alguma forma, tirar um pouco daquele glamour relacionado às marcas de luxo, enfim. Então, é realmente isso. Como que a gente tira essa resistência dessas marcas, né? Como que a gente faz com que as marcas entendam que eles também podem fazer parte dessa estratégia de cupom e cashback? O que vocês têm para me falar sobre isso? Começa você, Cá. Vai lá, Cá. Olha, acho que eu até acabei já abordando um pouco disso, mas o cashback é uma ótima solução, né? Porque você não tá vendendo o seu produto mais barato. Então, o usuário, vamos supor, o usuário que comprou uma bolsa de 20 mil reais e ganhou um cashback, eu estou aqui dizendo que uma bolsa de 20 mil reais é uma bolsa de luxo, né? E ganhou o cashback, ele não vai depois compartilhar com os amigos dele que ele pagou barato na bolsa. Porque não foi isso que aconteceu. Exato. Ele não pegou a bolsa em promoção. Então, a marca não corre o risco de ter o nome dela associado à promoção, à oferta, porque não foi isso que aconteceu. O que o usuário pensa eu comprei a bolsa, ela custou 20 mil reais, mas depois eu ganhei um cashback que o Cuponomia deu, que, nossa, eu fiquei muito feliz. Vou comprar de novo usando isso, entendeu? Então, olha só, você preserva a sua margem, a sua marca nesse sentido, né, de não fiz uma promoção, o usuário não pagou mais barato no meu produto, né? Mas o usuário sai com a sensação... Eu não desvalorizei o meu produto. Exato. E a gente tem o cuidado quando a marca procura a gente e explica essa preocupação, a gente tem um cuidado de comunicar de uma forma que não atrele a desconto, a oferta. A gente vai falar de outros benefícios. De fidelização. O benefício de você participar de uma coisa mais exclusiva daquela marca. O benefício de você estar dentro de uma coisa que gera status, que gera... Sabe? Se é isso que a marca quer, vamos comunicar com esse objetivo, entendeu?
Então, o cashback ele vem como uma ferramenta para solucionar essa questão e a marca ainda sai como se ela nem tivesse participado disso. Exato. Porque quem fez o cashback foi o Cuponomia, entendeu? O que eu queria que as marcas de luxo entendessem é que existe uma diferença muito grande entre desconto e benefício exclusivo. Desconto, sim, você está barateando o seu produto. Agora, benefício exclusivo, não. Você está dando benefício para o seu maior cliente, né? Que tá ali comprando um produto de um valor de ticket médio alto e, além disso, você tá beneficiando ele com algo que talvez ele nem esperava, entendeu? Então, é essa diferença que eu queria que as marcas de luxo entendessem. Que o cashback não vai baratear a marca dele, o posicionamento no mercado dele, nada disso. Pelo contrário, ele agrega valor. E eu trabalho com multinacionais há muito tempo. A gente aqui tem um público muito diverso, né? As pequenas marcas, grandes, médias, enfim. Eu trabalho com multinacional há muito tempo e o que eu percebo é que o consumidor, mesmo aquele consumidor que tem lá o ticket médio super alto, né? Um poder aquisitivo maior, ele também quer Ele quer um benefício, Ele né? quer benefícios. Um desconto que seja, Exato. mas ele quer um benefício personalizado, Um tempo atrás, eu trabalhava na rede, no Itaú, e a gente trabalhava com grandes marcas multinacionais. Algumas escolas chegavam a ter 15 mil reais a mensalidade. E na época, a gente colocou um meio de pagamento por link de pagamento, ou seja, para eles pagarem através de cartão de crédito. Por quê? Porque eles queriam os benefícios de milhas atrelados. Porque assim, quem paga 15 mil reais numa mensalidade escolar, né, gente? Vamos falar com o público aí, bem, né, diferenciado no sentido de ticket médio, Sim. de poder aquisitivo, e simplesmente eles também queriam ter a sua marca, de fato, aliás, queriam ter benefícios dentro daquela compra do mês. Então, não necessariamente isso está só atrelado à questão, como vocês mencionaram, do público mais ali, como eu, por exemplo, né, que quero oferta de tudo, mas essa exclusividade que se torna um atrativo para o consumidor. Eu acho que no final do dia, todo mundo quer vantagem. Exato. Na hora de fazer a compra. Não é só... Independente da classe social. Independente da classe social. Todo mundo que tá gastando ali, né, o dinheiro, tá investindo em alguma coisa, quer poder ter um benefício. Então, independente com o que eu estou gastando, eu vou ficar mais satisfeito se aquilo que eu tô gastando tá me dando algum retorno. Né? Se vai ser em milhas no cartão, se vai ser um cashback depois que eu vou poder gastar como eu quiser. Tudo bem, né? Mas todo mundo quer. Eu acho que isso é uma questão que traz satisfação para o usuário. E é por isso que o usuário se fideliza ao cashback. Vai dando uma satisfação, você vê o seu dinheiro sendo melhor administrado ali, né? Então, acho que isso essa sensação de satisfação, de valorização, sabe? Eu acho que isso provoca no usuário essa fidelização, a busca por alternativa. Então, assim, comprar virou uma grande jornada, porque o que é melhor? É usar o cartão de crédito, é comprar com cash... Nossa, virou né? É difícil hoje uma jornada de compra, porque são tantas opções. E por que é difícil? Porque o usuário busca a melhor opção. Ele quer sentir que aquilo que ele tá gastando tá sendo da melhor forma possível. Que ele é valorizado, né? Porque alguns usuários de ticket médio mais alto, eles pensam assim, mas no exterior não tem isso de cashback, não tem cupom. Na verdade tem, a lógica é a mesma. O ecossistema é o mesmo do benefício. Só eles mudam o nome, só modificam os nomes que tem no exterior do que tem aqui no Brasil. Mas o foco é o mesmo, o benefício para o usuário final, para fidelizar a marca e ele se tornar uma compra recorrente. Que é esse o objetivo final, né? Vender. Sim. Interessante, fidelização é um tema super importante, porque a gente sabe que CAC, né? Que trazer um cliente para dentro da tua marca e mantê-lo é super caro. Exato. E a rede de afiliados ajuda muito no custo de aquisição. A gente reduz esse valor. Então, por isso que trabalhar com afiliado é muito mais interessante você parar e pensar em planejamentos mais estratégicos, porque eu vou te trazer uma economia de budget ali no seu investimento de mídia. Exatamente. Aliás, eu queria fazer uma pergunta. A Via, ela está também muitos anos nesse mercado de advertising, né, e tudo mais. Qual é a relação dos links patrocinados com toda essa narrativa de cashbacks e tudo mais, assim?
É diretamente, ou seja, se usa muitos links para gerar cashback ou não? Assim, não tem uma coisa nada a ver com a outra. Eu tô perguntando bem leiga aqui, tá, Vi? Então, só para explorar um pouco o tema de links patrocinados. Então, tudo parte da estratégia do anunciante, né? Eu posso fazer Bing, vamos supor, para o anunciante. Ele deixa de fazer Bing, pagando por CPC, e eu faço Bing para ele por CPA, tá? Tudo parte da estratégia. O que ele me deixar comprar de palavras-chave vai ser uma economia para ele no final do mês, porque ele vai me pagar só pelas vendas que vier faturada. Então, é algo que a gente pode combinar ali, o anunciante pode combinar com a rede, com os afiliados que ele quer trabalhar. Obviamente, não é interessante abrir para vários afiliados, é interessante você selecionar, né, 1 ou 2 ali, ou somente 1, para ficar algo mais controlado, né, e de você conseguir gerenciar, mas faz super sentido numa estratégia de um canal de mídia. Você combinar com o afiliado quais são as palavras que ele pode usar e que ele vai receber por CPA, e quais são as palavras que a marca quer manter ali no Google, né, no CPC. Que até mesmo porque ele já faz o Google no time dele, né? Já tem um investimento de mídia paga no Ads do Google, Social Ads, enfim. A rede, ela vai ser um complemento para ele de novo, uma intermediação, e aí, olha, eu já faço Google e Facebook Ads, não quero mexer nesse ponto. Não tem problema, a gente faz Bing, que é uma frente que você não faz. E a gente vai levar para você um usuário novo também, um lucro também, um ROI positivo de uma coisa que você não faz. E até complementando o que a Vivi falou, não expandir muito, não abrir muita opção para muitos afiliados, mas também para outras redes. O ponto importante de você ser exclusivo de uma rede de afiliação é justamente essa, você não abre a possibilidade, porque assim, a maioria das redes vão trabalhar com os mesmos afiliados. Se você foca em uma só, você tá ali como monitorar mais fácil, você tem um atendimento diferenciado, personalizado, você tem um acompanhamento mais exclusivo, do que você abrir para outras redes de afiliação a mesma vantagem que você vai ter em uma só, que é o benefício do usuário final, o relacionamento com os afiliados. Então, você foca em uma rede, você consegue centralizar o seu ROI em alguns determinados publishers e você faz o que você não faz hoje em dia. Então, a rede vai agregar valor para você de uma forma que você não tem hoje e ser um braço a mais operacional do que você abrir para muitas redes e perder o controle da sua administração. Entendi. Talvez a estratégia não seja melhor. Né? Porque quando você abre para muitas redes, começa, né, a rede, eu não ganho nada, vem todos os publishers para cá. E aí fica aquela migração de publisher, e no final o e-commerce não está vendo nenhum valor incremental. Ele só está vendo dinheiro migrando de um lugar para o outro, entendeu? Entendi. Quando você centraliza numa rede só, você é dono da sua campanha, você é quem manda. E não permite que essa migração, né, de uma rede para outra aconteça, o que só atrapalha na sua visão ali de olhar o incremental entrando, né? Exato. Para as marcas que têm bastante curiosidade ou até um pouco de restrição ou aspectos mesmo de compliance ou aspectos de reputação mesmo, medo. Olha, onde que a minha marca está sendo inserida? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho sobre essa rede de afiliados. A gente está falando de influencers, a gente está falando de quem, afinal, que a marca vai estar vinculada dentro de um vídeo do YouTube, dentro de um link patrocinado. Como é que isso funciona? Quem são essas pessoas ou essas marcas? A rede tem várias frentes que pode ser trabalhada, né? E é por isso que na negociação ali, quando a gente está entendendo o negócio do cliente, a gente abre esse portfólio e a gente amarra junto aonde ele quer aparecer, tá? A City é uma rede totalmente transparente, então ele sabe todos os canais que ele está aparecendo. Isso é muito importante também na escolha de uma rede, você saber quem são os afiliados. A gente costuma muito fazer alguns eventos onde a gente reúne os afiliados e as marcas, né? A gente já fez um que foi o Beauty Day, onde a gente reuniu as marcas, os afiliados, e as marcas capacitaram os afiliados de como vender os produtos deles. E esse evento foi super legal, porque durante o evento, os afiliados fizeram as postagens e isso continuou pós-evento, sabe? Então, foi muito bom o afiliado entender mais sobre o produto, entender como ele deveria vender. Então, escolher uma rede transparente é o primeiro passo para a sua escolha. E aí, a gente apresenta todos os nossos canais. Então, eu tenho frente
de mídia paga, eu tenho frente de cupom, tenho frente de cashback, tenho frente de influenciadoras. Importante dizer que as influenciadoras não são influenciadoras tipo Virgínia, sabe? Big, né? Big influencer. Que fala ali, que mostra a cara. São influenciadoras de oferta. Elas ficam o dia inteiro postando ofertas. E esse canal ele é muito interessante porque ela faz o seu saque porque quando são influenciadoras que têm ali a página no Instagram, tem 3, 4 bilhões de seguidoras, e ela fica postando ofertas que fazem sentido para as seguidoras dela. Então, a gente tem influenciadoras por segmento. A gente tem o nosso segmento de farmácia muito grande, né? Muito forte. Então, a gente tem influenciadoras que elas são específicas para baby e infantil. Então, elas sabem aonde a fralda está mais barata, elas sabem aonde a pomada está mais barata. Então, se o e-commerce dá uma oferta para ela sem uma curadoria, ela vai devolver, desculpa, mas não faz sentido, no outro e-commerce aqui tá 30% mais barato. Eu não vou postar isso aqui para me comprometer com o meu público que sabe que eu só coloco coisas que realmente têm um valor, um preço bom, entendeu? Então, a gente tem essa frente também de influenciadores que é de oferta. E várias outras frentes também, que não são por CPA, né? São por CPM, mas aí fica a critério do cliente se ele quer testar e ver como que funciona. E a transparência que a Vivi comentou é muito importante, porque a gente tem essa ponte do anunciante, então internamente a gente trabalha com o comercial, com o time de account de anunciantes e o time de account de publishers. Então, a gente é um trio que trabalha todo mundo, o tempo todo em conjunto, para acompanhar a performance da campanha. Gente, performance caiu, subiu, o que aconteceu, onde a gente melhorou, onde a gente pode melhorar, é full time esse trabalho. E a transparência do lado do anunciante, a gente envia para eles as evidências de onde eles estão. Então, olha, a Cuponomia postou, você subiu, vocês deu um destaque essa semana. A gente printa e compartilha com eles e a gente pensava que não, mas faz uma baita diferença. Sim. Porque eles estão vendo onde eles estão ali, caramba, eu tô em destaque em Cuponomia, caramba, hoje o dia vai ser bom. E aí eles conseguem acompanhar do lado deles também o termômetro, né? O parâmetro de venda, se sobe, se não sobe. Poxa, gente, essa ação que a gente fez com Cuponomia deu muito bom, vou fazer de novo semana que vem no mesmo dia. Então, geram cases de estudos muito bons pra gente também. Interessante. Inclusive, sobre isso, Mário, eu queria fazer uma pergunta para vocês relacionada a KPIs, né? A metas, a métricas, de fato, porque no e-commerce a gente tem várias metas, né, relacionadas aí ao tráfego que entra dentro do site, quantas vendas, qual tipo de promoção, qual produto vende melhor, qual é o carro-chefe, enfim, a gente tem uma série de KPIs. Quais são os KPIs para a marca que já está vendendo através de cupom e cashback, né, ou através dessa rede de afiliados, para eles saberem se de fato assim está trazendo retorno, está incrementando a receita, né? Como é que eles podem mensurar essas informações dentro do seu e-commerce? Como é que funciona isso? Vou deixar você responder, porque é até bom se você quiser me xingar, né? Jamais, não. Que é o que a gente mais se cobra ali dentro da CityAds. É conversão. O primeiro KPI é conversão. Cara, não tá convertendo. Por quê? Vamos ver, quantidade de cliques comparada à conversão. Tem muito clique e pouca conversão. Vamos investigar, vamos fazer teste. Gente, esse link tá quebrado, o link não tá traqueado certo. Mas dentro dos KPIs, o principal, primeiro a conversão, depois a gente desce destrinchando pra, poxa, teve muito clique, mas qual a visibilidade que a gente tá tendo desse parceiro? Olha, a gente tá em destaque home, tem muito clique, não tá convertendo. Ticket médio, se teve complemento, se não teve. São os principais, né? Conversão, ticket médio. A gente gosta bastante de avaliar, assim, tráfego, né? Então, cliques que a gente tá levando para a página daquele parceiro e justamente comparar com o quanto que isso tá virando venda. Porque às vezes a gente tá levando muito tráfego, a venda não tá vindo. E aí a gente começa a entender que isso pode ser uma questão de precificação, né? A gente brinca assim que a gente pode pintar o nosso site da cor do e-commerce da loja, que se a loja tiver o pior preço do mercado, a gente não consegue vender. Não então, vende, gente. a Vivi fala disso, é importantíssimo, né? Exato. É importantíssimo. É a tríade de ter uma boa precificação, uma boa oferta no sentido de benefício para o usuário, seja cashback ou cupom, e ter um espaço para divulgar isso. Essas duas coisas, o preço e o cashback, né? Então,
A gente olha bastante essa questão de tráfego que a gente leva versus as vendas que estão acontecendo. Eu acho que tem 2 métricas que são super relevantes também, que é CAC, uma que a Vivi até já comentou, né? Que basicamente a gente tá falando de um canal que só vai ter custo na venda. Isso pro CAC é uma coisa muito saudável, né? Custo de aquisição de cliente geralmente é uma coisa alta. As marcas, elas gastam muito. Tanto que muito se fala disso, né? Que é muito mais caro você adquirir um cliente novo do que você manter. Bastante fala-se sobre isso, né? Então, quando a gente tá falando de um custo de aquisição que às vezes vai ser ali 5, 10% do valor da compra, isso é muito pouco, né? Para um CAC no geral. Então, é bem seguro e é uma métrica que eu acho que é muito válido das marcas acompanharem. E eu acho que outra métrica bem interessante também é o lifetime value, né? Que é quanto tempo a fidelização que acontece depois que o usuário tem a sensação de ter o seu dinheiro valorizado, fez uma compra que ele teve um benefício, ou economizou, quanto que isso fideliza aquele usuário. Ele vai desenvolvendo um apego mesmo, sabe? Ele vira um lover da marca, né? Exato. Eu sou um pouco assim, eu hater o lover das marcas. É isso. Dependendo da experiência, com certeza isso vai ajudar, né? E eu acho que se você vai dando uma boa experiência para o usuário, com o seu e-commerce, né, ali com os benefícios e tal, o usuário, ele não quer ter aquele overhead de toda vez que eu vou comprar uma coisinha, eu preciso pesquisar em 1000 lugares. Exato. Depois que ele já sabe que a sua marca tá sempre oferecendo um bom preço, um bom cashback, ele começa a ir direto. E aí você tira da frente um monte de concorrência, né? Então, olha o valor que tem isso, né, para as marcas. Sim. E então eu acho que essa fidelização, assim, o cashback, os cupons, eles trazem para o usuário a capacidade de negociar numa compra digital, que é uma coisa que você faz na loja física e no online. Para quem que você pede o descontinho online? Na loja física você pede pro vendedor. E online, como você faz isso? Exato. É com essas coisas, entendeu? É com essas ferramentas. Então, eu acho que essas métricas são super importantes de acompanhar de perto. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é assim que a gente vai conseguir realmente trazer a incrementalidade que todo mundo tá buscando. Né? Eu sou comercial, né? A gente se conhece há anos por sermos comerciais. Então, na verdade, eu olho alguns KPIs, né? Internamente, a Mari sabe, eu cobro muito a conversão, a receita, né? Então, eu fico muito ali olhando a diarização da receita por marca e também por publisher, né? Então, tem publisher que costuma ter ali uma média de vendas por dia, entra ali, não tem nenhuma venda, opa, algum problema tem aqui, né? Então, a gente tem muito essa visão de olhar o KPI mãe, que é a receita. Mas eu também gosto muito de discutir com o cliente, de olhar clientes novos e clientes recorrentes, né? Porque o canal de afiliado, ele está atrelado a essas duas frentes, né? Clientes novos, porque ele está se beneficiando da base do Cuponomia, né? Que é do Cuponomia e que gera para o e-commerce, e também ele se beneficia da recorrência, tá? Então, é muito importante a gente olhar esses dois KPIs, o quanto o canal de afiliados está contribuindo para usuários novos e recorrentes. E também olhar venda com cupom e sem cupom. Porque quando ele olha a venda com cupom, ele consegue ver o quanto o cupom ajudou no aumento do ticket médio, né? No aumento da recompra, né? Sim. Então, é importante esses KPIs também para avaliar aonde a estratégia, de fato, está acontecendo melhor ali dentro do planejamento dele. A gente, inclusive, tem 2 campeões, assim, lá na Samsung, por exemplo. Vou falar aqui, nem sei se eu posso, mas vamos lá. Que são o tema de Depara, né? Tanto preço por preço esse é campeão de conversão mesmo, das pessoas entrando. Chama atenção. Chama atenção. E os cupons. Cupom de todos os tipos, como a Camis comentou, como o Mari, Vivi comentaram. É um tema super relevante para a venda, assim, para essa coisa de tá sendo recorrente, aquela pessoa entrando, aquele consumidor, todos os meses, ou depende também muito do produto, né? Depende muito da categoria. E aí, eu queria até falar sobre isso, se existem categorias premium, assim, não premium no sentido de ser marcas de luxo, mas existem categorias que mais convertem no aspecto de cashback e cupom.
Porque dependendo do ticket médio, depende se é a indústria, como a Camis comentou, se temos aqui o tema de farmácia, que a Vivi comentou. Então, assim, existem as categorias que mais têm relevância nesse tipo de negócio, né? Na internet. Olha, tá, eu não sei se as meninas compartilham da mesma percepção que eu, mas eu tenho a impressão que não tem necessariamente uma categoria que se sobressai. Porque eu acho que Depende. é uma coisa muito democrática, né? Todo mundo, de todos os tipos de compra quer. Então, às vezes, você pode pensar assim. A gente tem, às vezes, parceiros que oferecem um cashback muito pequenininho, né? A nossa comissão é muito baixa e, consequentemente, o cashback também. Porque, como eu expliquei, o cashback sai da nossa comissão. Então, quanto mais baixa a comissão, menor é o cashback. Então, às vezes, o cashback é muito baixinho. E aí você pensa, nossa, ninguém vai ter todo esse trabalho para ganhar 1% de cashback. Vai. Tem, né? Vai. Sempre tem. E digo mais. Se o ticket médio for E alto... às vezes E às vezes é baixo, tá? é. Você pensa, não, essa loja é 1% e é um quereco-queco. O usuário não vai se dar o trabalho. Sério? Ele vai. E eu digo mais, se tiver algum problema, ele ainda vai reclamar. A gente já teve reclamações no nosso saque de coisa de 10 centavos de cashback. Eu quero os meus 10 centavos, entendeu? Então, assim... Pensando nisso, eu acho que seria injusto dizer que tem uma categoria que performa melhor com o cashback. Mas é claro, a hora que você fala, às vezes, de um ticket médio alto, às vezes um bem que dura mais durável, né? Uma geladeira, um celular, uma coisa que a pessoa vai ficar mais tempo com aquilo. Você ter um cashback mais alto, isso realmente é uma coisa que chama Muita muito, atenção. chama muito. E a Black Friday, ela traz bastante essa evidência, né? É uma época que geralmente os e-commerces investem bastante em cashback. E aí, realmente, a venda é um negócio... Por exemplo, lá em farmácia, né, que a gente é muito forte. Ia falar das fraldas. Fala você. Eu ia complementar que realmente, quando tem um produto específico, por exemplo, as Influx Baby, né? Cara, o pessoal usa cashback de qualquer valor, é o que a Cami falou. Independente se é R$1 de cashback que ele vai ter, é a mamãe que compra a fralda toda semana. A gente chegou a acabar o estoque de drogarias de tanta venda que teve. Então, gente, você pensa, os 3 milhões de seguidores uma influenciadora tem, todas com um bebê em casa. Então, é uma compra recorrente quase todo dia que elas compram. Outros itens também que eu, pelo menos, desacreditava que não vai vender. Tudo bem, eu vou compartilhar a oferta, mas não vai vender. Desodorante... pomada, leite, vende muito. Que coisa interessante, e são compras recorrentes, é o usuário recorrente que vai na mesma drogaria comprar sempre e ele reclama pelo cashback dele por menor que seja. Gente, ô Mário, eu trabalhei no Mercado Livre. Ai, amiga. Olha, vou falar pra você, o que a gente vendia de Nutella, não era bem, assim, gente, Nutella você vai no mercado ali do lado. Nutella era campeão de venda. Não acredito. Porque muita gente que mora em lugares mais inóspitos, e não só por isso, aquela facilidade de falar assim, eu vou comprar minha Nutella com desconto. Vou comprar 5 de uma vez? Eu compro muita comida no Mercado Livre. Muita. É mesmo, Vivi? Eu compro. Isso. Barrinha de cereal, farinha para fazer pão italiano que tem, muito. Chique. Interessantíssimo. Chique, gostei. Você vê? Porque são compras, né? que realmente a gente não tem acesso fácil, não tem em qualquer mercado, por exemplo, né? No Pão de Açúcar, no Extra, por exemplo, mas você vê no Mercado Livre, poxa, um preço legal, tem um benefício de chegar 2 horas depois. Exato. Não vou gastar combustível, não vou gastar tempo indo no supermercado, não vou gastar assim, né? Exatamente. Então é bem confortável. E isso vira um Frankenstein, né? Porque assim, a Bá tá aqui comigo, aqui do Mulheres, a gente vai olhar um celular na Black Friday, a gente vai querer olhar na Cuponomia para ver se tem cupom naquela categoria, mas tem que ter um cupom específico daquela categoria. Não, mas esse cupom é 15%, esse cupom é frete grátis. Então, assim, daqui a pouco vira um negócio, assim, que você quer colocar um monte de cupom. Vira uma saga, né? Vira uma saga. Saber qual é o melhor cupom, como você tinha comentado, Camis. Então, é super interessante. Meninas, tá chegando ao fim aqui a nossa conversa, tá? Mas eu acho que vocês conseguiram destrinchar, desmistificar o tema, né? Aqui com os nossos... com a galera que tá aqui nos escutando hoje. Bom, queria
só comentar se vocês têm alguma dica extra para dar aqui para o pessoal que está nos escutando, nos vendo hoje, sobre esse tema. Então, qual que é a dica final que vocês poderiam dar aqui para todo mundo? Eu vou começar para os e-commerce, né? Tá. Trabalhem afiliados com organização, né? É a dica que eu dou. Se planejem, né? Faça seu planejamento, organize as suas ações comerciais, né? O que você vai fazer de estratégia e respeitem os afiliados como um canal que de fato vai te trazer um incremental. Então, façam a validação dentro do prazo, passe transparência para eles, né? Deixam eles saberem a previsibilidade de quanto eles vão receber de comissionamento, para que eles consigam manter vocês ali dentro do planejamento deles de visibilidade, de mídia, para continuar, porque é igual o analista de mídia, né? Quando você investe em Google, você não pode ficar oscilando ali o investimento, senão você perde tração, você perde algoritmo, você perde o alcance. Afiliados é a mesma coisa. Se você não traz visibilidade para ele de quanto ele tem a receber, ele não vai manter um investimento recorrente em você. Exato. E aí ele vai perder o alcance e o resultado dele vai vir diretamente na receita. Então, quer trabalhar afiliado? Primeiro se organiza. Monta o seu planejamento de ações estratégicas e traga visibilidade de quanto o afiliado tem a receber. Tão importante quanto a Black, né? A gente tá no período de pré-Black, mas a Black já não tem data específica, é o mês de novembro inteiro, então é o mês mais esperado do ano. Mas tão importante quanto novembro é o pré-Black e o pós-Black. Então, você tem um planejamento, como a Bia falou, um calendário de ações, um calendário que você possa trabalhar flexibilidade, que você possa estudar, falar, puxa, faz sentido, olha, testei, não deu certo, é o cenário ideal mesmo. Excelente, muito bom. Eu acho que uma dica que a gente pode dar é assim, nós estamos ali, né, como uma ferramenta para conversão, para dar um benefício para o usuário, para aquele convencimento final ali, para ele fazer a compra, mas o quanto é importante o e-commerce trabalhar todo o funil dele, né? Então, como a Vivi falou, a gente não vai fazer milagre se o e-commerce também não faz um trabalho ali Sim. de reconhecimento de marca. Uma coisa mais de topo de funil. É importante você fazer a sua marca ser conhecida, para daí na hora que o usuário for fazer a escolha dele, ele lembre de você também. Então, trabalhar todas as etapas do funil, acho que isso é uma dica bem interessante, assim, para todos os e-commerces. Bem colocado mesmo. Exato. Excelente. E a Mari comentou bastante de pós-venda, isso é interessante também, né? Porque muitas marcas só querem vender, mas não pensam nesse pós. Ou como vocês falaram hoje sobre a questão da fidelização, o quão isso é importante e relevante para o e-commerce. Bom, então é isso, pessoal. Hoje a gente falou bastante sobre o tema de performance, o tema de inteligência comercial. Isso é fundamental para você ter melhores vendas dentro do seu e-commerce. E eu queria agradecer vocês, meninas, pela participação hoje. Foi muito bom. Eu aprendi bastante. Muito obrigada pela consultoria que vocês me prestaram também aqui. Foi maravilhoso. Muito obrigada. E, pessoal, confiram os nossos próximos episódios também aqui no Mulheres do E-Commerce. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.